Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Sistemas Estuarinos Costeiros. Essa é a videoaula número 16 e nessa videoaula eu vou falar só sobre impactos ambientais em estuários. A gente vai ter uma noção sobre os principais impactos ambientais e quais são as consequências desses impactos ambientais. Tá bom? Vamos lá. Então nessa aula a gente vai falar, iniciando, falando sobre o que é um impacto ambiental, a perturbação em ambientes, a questão dos estados alternativos de estabilidade, a capacidade de suporte, vamos comentar também nessa aula, e como a gente pode quantificar esses impactos ambientais. Quais são as alternativas? Bom, inicialmente, o que é o impacto ambiental? Um impacto é uma atividade de desvio em relação à situação base. Então, inicialmente a gente tem uma situação base, que é a condição de ausência de uma determinada atividade, seja ela uma atividade relacionada ao setor agrícola, relacionado a um determinado setor industrial, ou um lançamento de efluentes em função da instalação de uma cidade no entorno de um estuário. Então a gente tem várias atividades no entorno, pesca, enfim, tem muitas atividades que eu já comentei nas aulas anteriores, e cada atividade dessa perturba a situação base, e aí a gente tem modificações em relação a essa situação base. Então a gente precisa, obviamente, entender a situação base e a partir daí avaliar o impacto de determinadas atividades em relação à situação base. Bom, a gente tem vários tipos de impactos, e, por exemplo, com relação à água, a gente pode ter impactos com relação à quantidade, qualidade e à sazonalidade. Então, impactos de quantidade, a gente pode ter impacto com relação a volume, com relação a fluxos, com relação a campo de velocidades, variação de níveis. A gente pode ter, por exemplo, impactos devido ao assoreamento em relação a fluxos, quantidade de fluxo de água que vem do oceano, que vai entrar no estuário e vice-versa. Então essa troca de fluxo entre estuário e oceano, ela pode ou não ser mais limitada em função de uma perda de profundidade, em função do assoreamento. Então é muito importante estudar para cada tema, água, solo, fauna, saúde, flora, avaliar impactos relacionados a uma determinada temática dentro do tema. Então eu tenho o tema água, a temática quantidade, qual é o impacto em relação à quantidade, qual é o impacto em relação à qualidade de água, um lançamento de efluentes ali em uma determinada região do estuário vai impactar de que forma a qualidade de água em termos, por exemplo, de nitrogênio, fósforo, coliformes fecais, DBO, oxigênio dissolvido, a sazonalidade, como é que esse impacto vai comprometer a dinâmica sazonal, que é a dinâmica entre as estações do ano. Então é muito importante avaliar essas questões, tá? Para um tema, o impacto dentro de uma temática, ser mais específico, certo? Por exemplo, fauna, eu quero avaliar o impacto de uma atividade agrícola que está acontecendo na bacia hidrográfica na população de uma determinada comunidade aquática. Poderia ser a população de fitoplâncton, a população de macrófitas aquáticas submersas ou de moluscos. Então é muito importante ter como foco sempre uma temática dentro de um determinado tema para avaliar essa diferença entre a situação base, que é sem atividade, e com a atividade, o que é que vai acontecer, quais são as principais mudanças dentro de um determinado tema. Bom, a situação base, é importante destacar que ela não é uma foto, não é um número fixo que vai descrever, vai quantificar uma determinada temática, Ela, na realidade, a situação base, ela descreve a variabilidade normal
dos componentes ambientais e tendências, certo? Então, variabilidade normal e as tendências. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente está vendo como é que o nível da água no lençol freático ele se comporta ao longo do tempo. Então, a gente observa variabilidade durante, né, ao longo do tempo, e também a gente vê uma tendência de redução desse nível do lençol freático. Então, na comparação do impacto ambiental com a situação base, a gente não pode fazer uma comparação simplesmente, né, como se fosse uma fotografia, em um determinado instante de tempo. Por exemplo, nesse instante de tempo aqui, qual foi a mudança nesse instante de tempo? Não, a gente tem que ter sempre mais uma visão mais holística com relação a variabilidades e tendências, tá? Qual é a tendência, por exemplo, de mudanças climáticas, o aumento da temperatura, como é que vai afetar o lençol freático, o nível do lençol freático? Será que a tendência vai ser essa daqui, continuar a mesma da situação base, ou vai diminuir mais, né, o lençol freático, ou vai aumentar mais com relação à tendência, com relação à variabilidade, vai ter mais variabilidade, os picos vão ser maiores, os vales vão ser maiores na variabilidade. Então é nesse sentido que a gente avalia sempre o impacto ambiental. Bom, daí a gente tem vários, né, exemplos de distúrbios, que são as perturbações, que mais especificamente nos ecossistemas aquáticos. Tem vários registros, né, nos últimos 200 anos, a maioria dos registros relacionados à eutrofização, que, como a gente já falou nas aulas anteriores, é o enriquecimento de nutrientes proveniente principalmente da carga alóctone, ou seja, a carga que vem de fora do estuário, ou seja, da bacia hidrográfica. Então, todas as atividades que estão sendo realizadas na bacia hidrográfica produzem cargas, e essas cargas chegam nos estuários. E aí a gente tem um aumento, né, das concentrações de fósforo e nitrogênio, provocando então florações, muitas vezes, né, de algas. E esse é o fenômeno da eutrofização. Então, em geral, a gente tem vários registros, né, com relação à eutrofização, mas também tem vários outros exemplos de impacto ambientais em estuários, mas com certeza a eutrofização é um dos principais. E essas alterações, esses impactos promovem alterações nos fatores condicionantes que vão afetar o estado atual de um sistema aquático, de um ecossistema aquático. Por exemplo, talvez a gente nem consiga um pouco associar, né? Mas, por exemplo, um desmatamento que acontece na bacia hidrográfica vai promover impactos em um estuário, né? Por quê? Porque o desmatamento vai favorecer mais o escoamento superficial, então em termos quantitativos os fluxos provavelmente vão ser maiores, né? Os fluxos vão ser mais rápidos, a perda de solo e consequentemente, né, dos nutrientes que estão nesse solo também vão ser maiores, porque o solo vai estar mais exposto, e essa matéria orgânica, esses nutrientes vão ser carreados para o estuário. Então, um impacto na bacia hidrográfica vai impactar também os estuários, e a gente precisa ter essa visão global do sistema como um todo, né? Os sistemas adjacentes que influenciam também nas zonas estuarinas. Também a gente pode achar que não, mas impactos, né, de atividades industriais também promovem impactos indiretos, né, no estuário, uma vez que a emissão desses gases altera de forma global ou regional o clima, né, o clima daquela região. Então você pode ter um aumento de temperatura, você pode ter uma redução de chuvas, você pode ter enfim, mudanças no clima que vão afetar consequentemente, né, a dinâmica do ecossistema aquático. Uma vez que você mexe no clima, uma vez que o clima é alterado, você tem efeitos em mudanças de temperatura, e a gente viu nas aulas anteriores que a temperatura controla praticamente todos as funções ecológicas, né, de um ecossistema aquático. Então é muito importante avaliar também esses impactos das mudanças climáticas, e é um tema bem relevante.
E o principal deles, né, que é o lançamento de efluentes, lançamento de esgotos. Esses esgotos podem ser, do jeito que vocês estão vendo aí, um lançamento direto, ou pode ser também uma carga remanescente. Então aquele esgoto chegar de forma indireta, via fluxo subterrâneo, né, em função da instalação de fossas sépticas em zonas urbanas, a gente vai ter uma carga remanescente, obviamente, que vai chegar na queda do rio. Mas esse é o principal impacto, né? É aquele lançamento de efluente direto na calha do rio. E aí vai ter a mistura direta e a propagação dessa carga, então, do rio para a zona estuarina. Essa foto, não sei se vocês conhecem, é de um filme bem famoso chamado Um Dia Depois de Amanhã, onde um cientista ele faz uma previsão de uma mudança catastrófica que vai acontecer na cidade em função de mudanças climáticas. E aí uma coisa interessante do filme é que essas mudanças foram previstas a partir de modelos matemáticos. Então ele usou modelos matemáticos atmosféricos e conseguiu fazer uma previsão do que ia acontecer em curto prazo. É uma mudança muito brusca, né, no clima, que ia comprometer a vida na cidade, né, na região, no país. Então a gente também, essa questão das mudanças, parece que toda mudança ela pode ser lenta, né? Todo o impacto ambiental gera mudanças lentas, mas algumas vezes as mudanças podem ser também catastróficas, mudanças muito relevantes, né, que alteram de forma significativa a dinâmica de um ecossistema aquático. Por que isso acontece? Essas mudanças acontecem em função dessa teoria aqui, ó. Essa teoria explica muito bem essa questão das mudanças catastróficas, que é a teoria dos estados alternativos de estabilidade. Bom, nesse eixo aqui a gente tem o estado do sistema, aqui tem as condições ambientais, e a mudança de condições ambientais, certamente, ela é bem mais lenta, né, do que a mudança do estado do sistema. Então, condição ambiental, para ser alterada, eu preciso que aquele impacto, né, ele venha a acontecer de forma mais permanente, mais constante, para ter alterações ambientais, alterações nas condições ambientais. E toda a alteração de condição ambiental provoca mudança aqui nos planos de estabilidade de um ecossistema aquático. Imagine o seguinte, né, que o estado do ecossistema aqui, ó, nesse eixo, quando a bolinha está mais à esquerda, eu tenho um estado de qualidade bom, e quando a bolinha está mais à direita, eu tenho um estado de qualidade ruim, tá? Então vamos tomar como essa referência: esquerda bom, aqui quanto mais a bolinha está na direita, mais ruim então é o estado de qualidade. Bom, então, o que acontece? Se o meu ecossistema ele é saudável, ele também vai ter uma resiliência muito grande. A resiliência é a capacidade de retornar ao estado original frente a uma perturbação. Então, imagine uma perturbação aqui nesse primeiro plano de atração, uma perturbação nessa bolinha, uma perturbação devido a um impacto ambiental. Então a bolinha, o que ela vai acontecer? Ela vai oscilar, né? Porque só tem esse vale, e vai voltar a esse estado inicial. Então a perturbação, a gente diz que a perturbação foi absolvida nesse caso. Por quê? Porque o plano de atração ele permitiu isso, que é referente à condição ambiental do ecossistema. Se eu tenho um ecossistema mais saudável ou com uma maior imunidade, ele vai absorver aquela perturbação, e aí o estado do ecossistema ele vai retornar à condição original. Mas se acontece então mudança de condição ambiental, por exemplo, mudança de clima, ou mudança com relação a aporte de nutrientes, né? Nos anos anteriores o aporte era X, e a partir de um determinado ano o aporte aumentou 2 vezes, então essa condição ela se permaneceu por muito tempo. Então o que é que acontece? Eu tenho uma mudança nos planos de atração, e aí sim uma perturbação pode ser suficiente para que essa bolinha ela alcance, né, vença essa barreira e ela repouse aqui nesse outro vale, saindo de uma condição ambiental, um estado bom, para um estado ruim.
tá? E no caso do estado ruim aqui, a bolinha, como vocês podem ver, é possível, né, que essa bolinha ela se recupere, ela volte, mas é preciso de alguma ação, porque ó, tem uma ladeirinha aqui para vencer. Ela não vai conseguir descer essa ladeira sozinha, ela vai precisar de um empurrãozinho, ou seja, de uma medida mitigadora, ou seja, uma medida para tentar reverter, né, esse impacto, para que essa bolinha ela volte à condição original. Tá? Se as condições forem piorando, pode acontecer esse último plano de atração, que é o pior possível, né? Onde o ecossistema está numa condição muito ruim e nenhuma medida alternativa, mitigadora, vai reverter o estado do sistema. Então, nesse caso aqui, o que é que eu precisaria fazer? Eu precisaria reverter inicialmente as condições ambientais, sair desse plano para esse, para depois para esse, para depois para esse, para ter a possibilidade da bolinha, né, ter um vale aqui, ó, nessa região, para que a bolinha voltasse a uma posição de qualidade, né, boa, né, saudável. Então, esses são os estados alternativos e a gente precisa sempre investigar inicialmente qual é a condição que o meu ecossistema se encontra e quais são os estados possíveis de estabilidade, né? Quais são os estados possíveis de estabilidade perante uma perturbação. Tá? Então, muito importante esse estudo. Por exemplo, a resiliência espacial em Recife de corais. Então, eu tenho aqui, ó, Recife de coral precisa ter luz, né, aqui suficiente para que eu tenha produção primária aqui nos recifes, né, aqui na superfície dos recifes, e essa produção primária ela é controlada pela predação de herbívoros. Então, quanto mais herbívoros, menos algas, tem um controle, né, da produção de algas, e eu vou ter os corais, tá? Agora, se por algum impacto ambiental as condições mudam e a população, por exemplo, de herbívoros, ela venha a se extinguir, venha a reduzir muito grande com relação ao número, né, de indivíduos daquela comunidade, pode acontecer isso aqui, ó, sem herbívoros, um crescimento muito grande de algas, e aí não tem como mais chegar a luz nos corais, e aí os corais eles vêm a morrer, tá? Devido a essa condição. Então, um desequilíbrio ambiental pode promover então a morte dos corais, tá? Então é muito importante, né, uma avaliação, né, desse equilíbrio e dos estados alternativos. Ou seja, a pergunta é simples, né? Qual é a capacidade de suporte do sistema para que ele não mude o seu estado de estabilidade original, a sua situação, né, normal, sua situação original. Tá? Então é muito importante isso, até onde eu posso ir. E isso é quantificado. A gente pensa que não pode ser quantificado, mas pode ser sim quantificado, né? Essa questão da capacidade de suporte do sistema, de não ir, né, de não ir ao encontro de um estado não desejável. E aí tem vários impactos ambientais, né? Eu trouxe alguns aqui, os principais em relação ao que a gente observa em zonas estuarinas. Por exemplo, construção de obras. A gente observa muito, né, a construção de obras de pontes, diques, canais em zonas estuarinas. Mas todas essas obras elas vão afetar de maneira direta ou indireta a questões relacionadas, né, à quantidade e qualidade de água, tá? E também em relação à fauna, à população, biodiversidade. Por exemplo, pontes. Geralmente, para instalar uma ponte, a gente tem que reduzir o fluxo, reduzir a seção transversal de um determinado estuário. Essa redução ela causa alteração de fluxos, de transporte de nutrientes, matéria orgânica, sedimentos, cria bancos de areia, afeta na migração, na reprodução de peixes, afeta o habitat e, enfim, perda de valores estéticos, paisagísticos, tem várias implicações. Então é muito importante, ao estudar
ao inserir uma obra, né, uma construção numa zona estuarina, avaliar o impacto em relação à situação atual, tá? Ou seja, eu preciso avaliar antes daquela ponte ela ser instalada, antes daquele dique ser instalado. Então é possível fazer isso. Desmatamento, como eu falei, altera os padrões de drenagem, o carreamento de sedimentos com matéria orgânica, nutrientes, implica na aceleração do assoreamento, na biodiversidade, na qualidade de água, uma vez que o sedimento transporta também, né, matéria orgânica e nutrientes. Então, tem várias implicações. Redução de aporte de nutrientes de origem alóctone. Então, a redução, o aumento, a gente já sabe, o aumento do aporte de nutrientes de origem alóctone, ou seja, de fora do estuário, vai promover a eutrofização, mas a redução do aporte de nutrientes também promove impactos ambientais na pesca. Por quê? Porque o ecossistema aquático, ele é uma zona produtiva. Então, se eu não permito mais que o aporte de matéria orgânica e nutrientes chegue no estuário, aí eu tenho perda de produtividade, tá? E aí vai afetar, consequentemente, pesca, o hábitat de espécies nativas, enfim, vai promover também impactos socioeconômicos na região. Poluição não controlada, né? Então você tem muitos lançamentos de efluentes, né, no entorno do estuário, vai reduzir a qualidade de água, vai também, né, mudar o hábitat. Então tem vários efeitos aí com relação, ou vai reduzir o hábitat, diminuir a biodiversidade, dentre outros. Remoção excessiva de biomassa, pode ser uma redução excessiva em função da pesca predatória em determinadas espécies. Então você tem uma remoção de biomassa naquela região, naquele ecossistema aquático, e isso pode comprometer o estabelecimento, né, daquela espécie no estuário. Então vai alterar o ciclo natural dos organismos, diminuir a biodiversidade, vai alterar a pesca, uma vez que algumas espécies podem estar a predação, né, a pressão de pesca pode ser tão forte que algumas espécies elas podem ter o comprometimento com relação à sucessão em termos de geração, né? Então eu tenho uma população, na próxima geração essa população ela pode ser reduzida em função dessa pressão de pesca para uma determinada espécie. E introdução de espécies exóticas também, né, fazem com que a zona estuarina ela provoque um desequilíbrio muito forte. Você tem, geralmente, introdução de espécies nativas leva à diminuição, a introdução de espécies exóticas leva à redução de espécies nativas, tá? Alteração do ciclo de nutrientes biológicos, perda de hábitat, biodiversidade, dentre outros. Mudanças globais, como eu falei para vocês também, né? Mudanças globais com relação a clima, temperatura, precipitação, evapotranspiração, isso altera a temperatura da água, que vai afetar nos fatores ambientais, certo? Nos volumes, no suprimento de água, de nitrogênio. Então isso é muito importante, né? A frequência de cheias, a frequência de estiagens também pode alterar a dinâmica sazonal, né, de um ecossistema aquático. Crescimento da população, crescimento exagerado de uma determinada comunidade aquática, como por exemplo uma floração de algas. Isso pode levar a um aumento, né, da matéria orgânica, redução da concentração de oxigênio quando essa população começar a morrer, tá? Então afetando vários, né, serviços ecológicos, poluição, o ciclo hidrológico também pode ser afetado em função do crescimento, né, descontrolado de uma determinada população. Então, o que é que a gente deve levar em consideração nessas avaliações de impactos ambientais? É que toda alteração, seja ela devido a uma atividade industrial, agrícola, qualquer mudança, né, qualquer atividade antrópica que venha a acontecer no entorno,
deve ser investigada em relação ao impacto dela no ambiente aquático, para evitar mudanças indesejáveis nos padrões naturais do regime hidrológico com relação à parte quantitativa e qualitativa da água. Então é muito importante fazer sempre essa avaliação do impacto ambiental frente a um novo empreendimento, tá? E para isso a gente usa a gestão ambiental, certo? Onde a gente tem uma mobilização de organizações para avaliar a promoção, né? Avaliar o equilíbrio entre uso e conservação e assim ter um ambiente mais ecologicamente equilibrado. Bom, a gestão ambiental é composta, né, por essas medidas aqui, medidas e instrumentos, e todas elas interconectadas. Então, uma atividade antrópica, ela vai extrair, né, recursos naturais, vai afetar o estado do ambiente e vai, obviamente, né, influenciar aqui nos receptores também. E nos receptores que se beneficiam também, né, com a questão dos recursos naturais daquele determinado ambiente. E isso compromete, obviamente, as atividades antrópicas. Então, ou seja, um impacto ambiental que vai causar mudanças significativas, né, na dinâmica do ecossistema pode até comprometer aquela atividade, porque eu não vou ter mais aquele recurso natural para oferecer à atividade antrópica. Tá? Então, medidas e instrumentos são necessários para que essas atividades aqui elas consigam de forma equilibrada, né, coexistir. Bom, são 5 princípios, né, dessa política de gestão ambiental, mas uma que eu queria chamar a atenção, que seria essa daqui, ó, medidas e instrumentos de política, a implementação dessas medidas e instrumentos para que aqueles elementos possam coexistir. E aí, como é que a gente pode quantificar então? Como é que a gente pode implementar esses instrumentos para que eu possa avaliar, né, e possa ter um ambiente ecologicamente mais equilibrado? São medidas de monitoramento para conhecer o estado antes do impacto. A modelagem matemática se apresenta como uma ótima ferramenta para avaliar o impacto ambiental após a instalação, né? Ou seja, sem mesmo que aquele empreendimento ele comece a funcionar, eu posso usar modelos matemáticos para avaliar o impacto daquele empreendimento. E o impacto ambiental seria a comparação do antes com o depois. Ou seja, o antes, né, a gente pode observar através de monitoramento, o depois a gente pode avaliar com a modelagem matemática e fazer essa comparação com relação ao impacto de variabilidade e tendências. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem que investigar. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que esse ponto aqui, para engenharia, é o ponto crucial na avaliação de impactos ambientais, a modelagem matemática. E é a partir da próxima aula que a gente então vai utilizar modelos matemáticos para avaliação de impacto ambiental, e a gente vai começar então a colocar a mão da massa e fazer uma aplicação do zero absoluto em um ecossistema real, em um estuário real, com dados reais para avaliar impactos ambientais com relação à quantidade e qualidade de água. Tá bom? Então vejo vocês na próxima aula. Um abraço, até logo.